Alô?
Som. Número 9. Rogério, número 2. Dois. Alô, som. Esse precisa cortar aí. Não tem chave aqui.
Louvamos a Deus porque Ele nos traz aqui, nos dá a oportunidade de reconhecermos tudo que Ele tem sido e na sua bondade tem feito em nosso favor. Então nós nos reunimos para adorar em gratidão por esse grande tesouro que todos nós encontramos em nossa vida, que Deus nos mostrou e graciosamente nos deu a oportunidade de reconhecer e receber. E Deus nos fala sobre isso, e hoje nós abrimos então as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, e lemos os versículos 44, 45 e 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. E nós temos a oportunidade que Deus nos dá de pertencer e conhecer esse reino. E por isso estamos aqui, para celebrar esse tesouro que Deus nos concede. Vamos falar então com Deus em oração. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Claudinei Penacchini. Você pode, por favor, nos conduzir em oração, Senhor? O microfone vai chegar aqui até você. Vamos orar a Deus. Bondoso Deus, bondoso Pai, nos alegramos, Senhor, nesse momento tão especial de estarmos reunidos aqui com os irmãos. Amém. Esse grande privilégio, Senhor, de estar em comunhão contigo, Pai amado. Agradecemos, Senhor, porque Tu nos tem dado saúde, Senhor. Agradecemos porque esse céu que agora Tu coloca aos nossos alcances, Senhor, é só através de Ti que nós poderemos conseguir um dia, Senhor, estar contigo. Ó Pai amado, faça com que nós possamos viver em comunhão contigo até que o Senhor possa nos chamar. Amém. Fique agora, Senhor, com esses momentos que estamos reunidos, orientando, Senhor, a cada parte desse culto, orientando, Senhor, nosso pastor, de tal forma que o Teu Santo Espírito haja nas nossas vidas, haja nas mentes e nos corações de todos que aqui estão, para sairmos daqui mais edificados do que aqui entramos, Senhor. Amém. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E Deus nos dá a oportunidade de adorá-lo, de cantarmos, de abrir os nossos lábios e unirmos a nossa voz em louvor e adoração. Vamos ficar em pé. Enquanto cantamos esse hino, nós também podemos consagrar ao Senhor dízimos e ofertas. Oh
Ainda em pé, nós voltamos a abrir no Evangelho de Mateus, esse mesmo capítulo 13. Nós lemos agora dos versículos 53 a 58. Vamos fazer uma leitura alternada desses versículos. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Amém. Querem se sentar, por favor? Nós, seres humanos, estamos sempre questionando, perguntando, e nós temos as nossas barreiras para crer, como esse texto deixa tão claro. Às vezes a familiaridade, a proximidade nos impede de crer. Por isso nós sempre temos que pensar se o fato das nossas rotinas espirituais estão de fato nos levando para perto de Deus ou não. Nós encontramos aqui nesse texto Mateus nos falando sobre isso. Aquelas pessoas que conheciam Jesus há muito tempo, conheciam sua família, tinham dificuldade de entender quem ele era. E nós precisamos pensar se nós também não temos tido dificuldade de conhecer de fato e experimentar a presença e a comunhão com Deus, mesmo sabendo quem ele é. Então vamos orar nesse sentido, vamos nos colocar na presença de Deus. Vamos avaliar a nossa vida, vamos pedir que Deus leve de nós essa dificuldade. E vamos pedir que Deus nos renove a fé, confessando assim também os nossos pecados ao Senhor. Vamos orar de maneira pessoal e silenciosa por um tempo. Permita-me orar, Senhor nosso Deus amado, eis-nos aqui na Tua presença, lendo a Tua palavra, que nos exorta, que nos questiona. E a Deus queremos, de fato, que o Senhor nos alcance, que os nossos ouvidos estejam abertos, que as nossas mentes e os nossos corações receptivos, que não haja, Deus, em nós barreiras, dificuldades para receber o que o Senhor nos diz. E se houver, ó Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos limpe e nos liberte. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Liberta-nos, ó Deus, para de fato ouvir a Tua voz com liberdade. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa, através da Tua palavra, se dirigir diretamente a cada um de nós e a todos nós.
E oramos assim a Deus, certos de que somos ouvidos pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar a Deus. A Denise preparou 2 cânticos para nos ajudar a expressar o nosso louvor. Eu convido você a se colocar em pé. Vamos reconhecer quem Deus trouxe, quem está ao nosso lado para adorar o Senhor. Nós adoramos a Deus na família da fé. Vamos nos cumprimentar no Senhor. Denise, por favor, nos ajude a louvar a Deus com esses cânticos. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habitar, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem Por favor, se sentem. Eu gostaria de convidar a Renata Alves, que é a nossa irmã, que vai ministrar agora as crianças, e também os pais com as crianças que estão aqui. Podem vir todos aqui. Eu queria que os pais viessem aqui à frente, por favor, com as crianças.
Podem vir à frente mesmo, não importa qual a idade da criança, pode vir. Fica aqui desse lado, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma palavra a Renata, que hoje oficialmente é a inauguração do seu trabalho aqui conosco no dia de domingo. E Renata, nós estamos felizes porque Deus trouxe você para servir ao Senhor aqui junto conosco. E você é bem-vinda. E nós desejamos que Deus continue abençoando sua vida. Irmãos, a Renata vem imediatamente da cidade de São Paulo, onde ela esteve trabalhando nos últimos anos. E ela é da cidade de Ubatuba, a família dela mora lá. E isso quer dizer que ela está em Campinas para servir ao Senhor conosco. Ela não se mudou para cá para outra razão, senão para servir a Deus em nossa companhia. Ela deixou a casa dela, a família dela, os amigos dela, lá em Ubatuba e em São Paulo, para estar aqui com a gente. Então, eu acredito que isso é uma grande honra para a nossa igreja, receber você nessa situação. E eu queria que você contasse com a nossa amizade, com o nosso companheirismo, e que você pode estar certa de que você é bem-vinda entre nós, viu? Que Deus te abençoe. Isso mesmo, essa é a nossa recepção. É óbvio que a Renata não vai fazer tudo o que precisa ser feito sozinha, ela precisa contar com a nossa presença e com o nosso apoio. Você também pode contar, viu, Renata, com o nosso apoio. E eu gostaria de sugerir que nenhum de nós saísse hoje sem dar um aperto de mãos na Renata, um abraço, para ela ter certeza que ela é bem-vinda. Então, antes da gente ir embora, vamos procurar a Renata para isso. E certamente ela não vai reclamar se nós convidarmos ela para almoçar, para jantar, fazer um lanche, tomar um café. Então, não seja tímido. Pode ficar à vontade. Pode convidá-la, ela vai anotar e certamente será uma alegria para ela estar conosco, com você, na sua casa, onde você a levar, porque é dessa forma que nós acolhemos uns aos outros e nós queremos que a Renata seja muito bem acolhida aqui na nossa família, na nossa igreja. Então vamos orar a Deus. Vou pedir para o pastor Duval, você pode nos dirigir numa oração, por favor? Nós te louvamos e te damos graças pela vida da tua serva, pelo Senhor ter trazido ela até nós, para que, segundo a tua vontade e o teu grande amor, possa cuidar dos pequeninos, juntamente com os outros filhos do Senhor chamados para esse ministério aqui na tua casa. Que a Renata possa todos os dias, ó Deus, contar com a companhia, a presença, a consolação e a alegria do teu Espírito Santo. Que todos os dias ela possa ter comunhão contigo e conosco. Que ela seja bem-aventurada e feliz aqui, ó Deus, na tua casa de oração, no trabalho com os pequeninos. Nós possamos amá-la, também nos deixarmos sermos amados por ela, e que nós juntos nessa caminhada possamos, acima de todas as coisas, ó Pai, adorar ao Senhor, te louvar, engrandecer o teu nome com as nossas vidas, com os nossos dons. Fala agora, ó Deus, ao coração desses pequeninos, através da vida dela. Fala conosco também, que ficamos aqui no templo para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Uma última palavra antes das crianças saírem. Nós queremos que as crianças venham à igreja, da mais tenra idade, nós queremos ter as crianças conosco, sempre. Então, vocês são bem-vindos. A palavra que foi preparada para as crianças é da faixa etária de 2 a 7. Então, crianças que têm abaixo de 2 precisam da companhia de um dos pais, ou de uma avó, no caso aqui. Mas, enfim, elas precisam desse apoio. Uma coisa importante também é que nós sempre estamos colocando no boletim que
os pais com crianças têm a prioridade de sentar mais ao fundo. E então, se você se sente um pouco incomodado com o barulho das crianças, é só você sentar mais à frente. Então, só vir mais para frente, porque aí as crianças ficam lá, os pais podem dar a atenção que elas precisam. E então, é só sentar mais à frente. Então, nós queremos dar essa palavra para que vocês fiquem à vontade e as nossas crianças se sintam bem entre nós e ministremos assim a todos. Oi, Sara. Queridos irmãos e irmãs, vamos voltar a ler as nossas Bíblias juntos no Evangelho de Mateus. O Evangelho que nós estamos estudando e meditando nessa manhã, no capítulo 21. Mateus, capítulo 21. A partir do versículo 23. E nós leremos até o 32. Mateus 21, do 23 ao 32, nos diz assim: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. Ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, abre o nosso coração e a nossa mente, Pai, para que as palavras do Evangelho possam fazer morada em nós. Que elas sejam para nós, ó Deus, esperança e alegria. E a maior prova do Teu amor revelado a nós. A vida, a morte, a ressurreição de Cristo. Que os ensinos do Senhor Jesus que emanam do Evangelho possam ser a nossa alegria e o grande prazer da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui nesse texto um embate entre Jesus e alguns religiosos do seu tempo na casa de oração, no templo. Se nós percebermos bem e analisarmos com cuidado os evangelhos, nós vamos ver que Jesus e os religiosos de sua época tinham visões bem diferentes sobre a vontade de Deus
revelada nas Escrituras, o propósito delas, sobre quem é Deus e sobre quem é o homem. A rigor, os religiosos, eles se preocupavam muito mais com a autoridade, com a posição, com o seu status. Ao passo que Jesus, completamente, está preocupado apenas com as pessoas, com seus corações, com as suas vidas, com o seu bem-estar, com o chamado de Deus para as suas famílias. Nesse meio, entre esses dois pensamentos sobre a autoridade e as pessoas, nós temos uma figura muito interessante, João Batista. Ele se torna o foco por um instante nessa conversa entre Jesus e os religiosos. João Batista, em seu tempo, foi o símbolo do cumprimento das promessas antigas de Deus. O profeta Isaías disse que viria alguém na força e no Espírito do Senhor. Ele não seria o Messias, mas ele prepararia o caminho para ele. Seria a voz que clamava no deserto. Ele diria: endireitai a vereda justa para o Senhor. João Batista veio. João Batista representava a voz de Deus. Depois de 400 anos de silêncio, lembre-se que a última vez que um profeta verdadeiramente trouxe a voz de Deus para o meio do povo foi Malaquias. Esse período de 400 anos, que nós chamamos do período intertestamentário, nós consideramos que ali não houve revelação pura de Deus para o seu povo através da boca de um homem. João Batista representava o cumprimento de promessas antigas e, principalmente, o prenúncio da maior de todas as promessas. Não perceber a ação de Deus através da vida de João Batista era negar que a ação de Deus messiânica também já estava à porta. Eles não reconheciam Deus ali porque não estavam preocupados com Deus. Eles estavam preocupados apenas consigo mesmos. João Batista era uma personalidade que denotava a ação de Deus no meio do seu povo. Ele trouxe o batismo de arrependimento para que houvesse ali no meio do povo corações inclinados para a vontade de Deus. João Batista foi um homem simples, humilde, que fez a vontade de Deus. O povo o respeitava e temia Deus através de sua vida. Mas ele não se autoproclamou nem uma liderança espiritual e muito menos política. Ele continuou simplesmente fazendo o que Deus o chamou para fazer. Ele se tornou, durante aquela conversa ali no templo, foco por causa dessas coisas. Mas ali no templo não haviam apenas escribas, fariseus e anciãos e sacerdotes. Haviam também pessoas como eu e você. Pessoas interessadas no que Jesus dizia e fazia, porque reconheciam também algo diferente ali. Haviam pessoas humildes e simples, caminhando conjuntamente com pessoas importantes daquela época dentro do templo. Aquele ambiente era assim. Então Jesus convida os seus ouvintes ali do templo a escolherem um caminho naquele dia. É como se ele dissesse: você vai com os religiosos, muito bem representados ali pelos sacerdotes e os anciãos do povo, conforme nós vemos aqui no versículo 23, ou você vai comigo. Contudo, antes disso, há um primeiro desafio para nós: reconhecer quem nós somos diante desses dois caminhos. Então Jesus ele diz no versículo 31,
que é possível que publicanos e meretrizes. E lembre-se que essas duas figuras eram figuras humilhadas e excluídas, principalmente do meio religioso, por causa do moralismo, que açoitava os corações daquele tempo. Os publicanos eram aqueles judeus cobradores de impostos. Imagine você, um irmão brasileiro, cobrando os seus impostos, extorquindo você, arrancando de você o seu sustento, muitas vezes de forma desonesta, e entregando tudo para César, um dominador. E as meretrizes eram aquelas mulheres que vendiam os seus corpos para se sustentar. Também eram desprezadas e humilhadas, principalmente no âmbito religioso, por causa do moralismo que açoitava aqueles corações naqueles dias. Então, Jesus nos convida a nos identificarmos com essas pessoas, e isso já é um desafio para mim e para você. Nós somos pecadores. E como pecadores, então, uma vez assim definidos, e não podemos fugir disso, nenhum de nós aqui, todos somos pecadores. Nós, então, podemos escolher quem nós vamos seguir: a religiosidade ou Jesus? E é interessante percebermos, então, em primeiro lugar aqui, o caminho da mera religiosidade. A preocupação daqueles sacerdotes e daqueles anciãos, naquele dia, com a autoridade, e não era com a autoridade de Deus, não era com a autoridade que veio do alto. Eles não compreendiam, eles não viam assim as coisas, que todo aquele que tem sobre o seu poder alguma autoridade aqui nessa terra lhe foi dado por Deus. Eles não tinham essa visão, eles não tinham esse coração. A preocupação deles com o que Jesus fazia era se Jesus, quem te deu essa autoridade para que você faça essas coisas aqui no templo? Quem de nós aqui autorizou você a fazer isso? Anás, Caifás, alguns desses anciãos? Qual foi o fariseu? Qual foi o escriba? Que pessoa do sinédrio? Quem autorizou você a entrar aqui e fazer essas coisas que você está fazendo? Lembre-se que Jesus, essa é a última semana de Jesus na terra. Ele já havia entrado em Jerusalém, aclamado por hosanas e palmas. Jesus já estava caminhando de forma definitiva para a cruz. Ele já estava nos seus últimos ensinamentos aqui na terra, pessoalmente. Jesus, ele não tinha recebido autoridade de nenhum daqueles sacerdotes para fazer aquelas coisas. Jesus não tinha sido autorizado por nenhum escriba, por nenhum ancião. Essa era a preocupação deles. Eles impunham a autoridade. Perceba também que esse caminho da religiosidade é um caminho que sabe das coisas. Sabe bem como funcionam todas as coisas, todos os rituais, todas as formas. Conhece bem a cartilha, sabe todas as regras. E vai usar isso para oprimir você. O povo se sentia assim. O caminho da religiosidade também vai mentir para você, dizendo que o próprio Deus não passa disso, de um conjunto de regras. E que se você não as cumprir, Ele não vai mais amar você, ou não vai mais abençoar você, ou Ele não estará mais com você. O resultado de quem escolhe andar por esse caminho, pelo caminho da religiosidade, é o filho que diz que vai, mas não vai.
Essa é a figura perfeita de um religioso, queridos. E Jesus nos apresenta. O seu discurso é fascinante, é belo. As suas palavras correspondem a todas as regras. Quando ele expõe o seu conhecimento, é admirável. Mas quando Deus diz vai, ele diz que vai, mas não vai. Quando Deus diz ama, ele diz que se deve amar, mas ele não ama. Quando Deus diz perdoa, ele sabe que deve perdoar e diz que se deve perdoar, mas ele não perdoa. Ele prefere oprimir, ele prefere punir, disciplinar, no sentido pervertido da palavra. Ele prefere segregar, ele prefere pelas costas falar. Ele prefere deixar os últimos bancos reservados para os pecadores. Ele prefere deixar os santos de um lado e os pecadores de outro. A figura perfeita de um religioso é essa. É um filho que de pronto diz para o pai, eu vou, mas ele não vai. O outro caminho proposto por Jesus ali é ele mesmo. Lembre-se que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Lembre-se que também esses embates de Jesus com os religiosos de seu tempo e a disposição dele de se fazer o caminho até o Pai, todo esse esforço não foi em vão. Quando nós voltamos no Evangelho, nós percebemos que há frutos. Quando nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos, há frutos desse trabalho de Jesus, do confronto de Jesus. Jesus disse que o escriba versado no reino de Deus é como um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. É alguém que conhece de onde veio e sabe para onde vai. É alguém que pode interpretar as coisas do jeito de Deus e pode ensinar aqueles que são seus as coisas de Deus. Quando nós vamos para Atos, nós vemos que inúmeros sacerdotes se converteram ao Senhor Jesus e deixaram o trabalho do templo para seguir Jesus, perdendo o seu sustento, perdendo muitas vezes a única forma de sustentar a sua família. Quando Jesus se oferece como caminho, ele também está se oferecendo para os próprios religiosos. Porque o Senhor Jesus, ele condena o pecado, mas ele ama demais o pecador e o chama, o atrai, convida para que caminhem por ele. A autoridade de Jesus não é uma autoridade da boca para fora, não é uma autoridade imposta, é uma autoridade conquistada. Jesus conquistou a autoridade no meio do povo por causa de suas obras e por causa de suas palavras. Ou seja, as mãos de Jesus estavam conectadas com os seus lábios. Todo aquele que caminha com Cristo diz aquilo que vive. Aquela frase popular tão conhecida, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não vale para aqueles que estão caminhando pelo caminho estreito. Não vale para aqueles que estão seguindo Jesus. Porque a autoridade que vem do céu é uma autoridade que conecta palavras com obras, lábios com mãos. Caminhar por Jesus é caminhar com coerência. Quem caminha com Cristo também sabe das coisas. Conhece.
Deus, Ele requer isso de nós. Desde os tempos antigos, Ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento da Escritura, da sua história. Aquele que caminha por Jesus também sabe das coisas, mas usa isso para alívio e não para opressão. Sabe a essência, preza por ela e não valoriza a frieza. O caminho de Cristo vai dizer a verdade sobre quem Deus é. Ele é amor. E vai mostrar que a sua graça é maior do que o nosso pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstolo Paulo nos diz. Só quem está andando através do caminho que é Cristo sabe isso, vive isso. O resultado de alguém que escolhe caminhar por Cristo, com Cristo, é a realidade de um filho que tem dificuldade de ir, mas vai. É a realidade de um filho que sabe quem é, que reconhece as suas fraquezas e as suas dificuldades, mas mesmo assim, vai. Quando Deus diz, ama, Ele sabe que vai exigir renúncia, entrega de tempo, de recursos, de atenção. Ele sabe que custa amar, mas Ele ama. Quando Deus diz, estende a sua mão, não é sem esforço que nós entregamos nós mesmos para socorrer o nosso próximo, o nosso semelhante. Mas mesmo assim Ele vai e estende sua mão. Quando Deus diz, perdoa, nós sabemos que não é fácil perdoar. Nós sabemos que algumas coisas tornam a nossa alma amargurada. Nós sabemos que algumas coisas fazem com que nós tenhamos um sentimento que Deus odeia dentro dos nossos corações. E conviver com isso nos torna pessoas doentes. Para o nosso próprio bem, Deus diz, perdoa. E mesmo com toda a dificuldade que há em perdoar, esse filho consegue ser humilde o suficiente para reconhecer sua pequenez, ir e perdoar. Meus amados irmãos, então, uma vez que nós nos reconhecemos como pecadores, não somos melhores do que ninguém. Jesus, nesse trecho da palavra do Evangelho, nos oferece dois caminhos. Ou a religiosidade, ou Ele mesmo, que é o único e verdadeiro caminho até o Pai. Qual será a sua escolha? Por onde você quer ir? Para onde você vai? Que Deus nos ajude a andar por Cristo, em Cristo, porque somente Ele é o único, verdadeiro e vivo caminho até o Pai. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós queremos andar por Cristo. Perdoa-nos, ó Senhor, todas as vezes em que somos esse filho mau. Toda vez que nos comportamos como aquele filho hipócrita, que da boca para fora diz que te ama, que perdoa, que vai à vinha, mas não vai. Que prefere, ó Deus, as coisas dos homens, as cartilhas e as regras, e passam a amar mais os rituais e as tradições do que as pessoas. Tem compaixão de nós, ó Deus, porque nenhum de nós aqui está livre
de ir por esse caminho mais fácil que está diante de nós. Às vezes somos levados, ó Deus, por Ele, por causa da nossa consciência intranquila, por causa da nossa dificuldade de nos relacionarmos contigo, ó Deus, por causa do nosso pecado. Por isso, ó Deus, nós queremos confessar a Ti que somos pecadores, que nos identificamos com publicanos, com pecadores. Ó Deus, e queremos andar por Cristo. Senhor Jesus, nós queremos nos submeter a Cristo, completamente, totalmente. Receber dEle a direção, a capacitação, a inspiração. A Tua presença em nós, ó Senhor, através do Teu Espírito Santo, que ela nos dirija, que ela nos leve por esse caminho do amor, do perdão, da graça, das mãos estendidas. Ó Deus, e que nós possamos alcançar o Teu coração e o Teu reino através apenas do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu sangue, Jesus, seja a direção para nós e que nós entremos pela porta estreita e que nós nos esforcemos para entrar por ela, como o Senhor nos ensina, para que sejamos filhos que, apesar de tão pequenos e fracos, débeis, ainda que com muito esforço, nós possamos dizer para o Senhor: nós estamos indo para a vinha. Não é fácil, mas estamos indo por amor de Ti. Ó Deus, sê conosco, perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal e da religiosidade, nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos unir nossas vozes em louvor a Deus com o hino Cristo, bom mestre, eis meu querer. Receber a bênção. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre o povo de Deus, aqui e onde estiver, para a glória desse Deus Trino e para sempre. Amém.
Gostaríamos de saber se temos alguém que está nos visitando hoje de manhã. E se houver, pudesse colocar em pé, por favor. Gostaríamos de destacar a sua presença. Muito obrigado. Qual é o seu nome? Vinícius. Bem-vindo, viu, Vinícius? Você é de Campinas mesmo ou não? Hortolândia. Bem-vindo, Vinícius. Por favor, recebam o Vinícius aí, um aperto de mãos em nosso nome. E vocês? Vanderli. Sirlene. E Lucas. Vocês são de onde? Ah, que bom. Bem-vindos, hein? Deus abençoe vocês. Vocês estão só de passagem ou estão de mudança? Estamos de mudança. Ah, que bom. Ah, sim. Vão estudar no seminário. Bem-vindos a Campinas e que Deus abençoe o tempo de vocês aqui. Por favor, os irmãos queiram cumprimentar aí os nossos queridos. Hoje à noite nós teremos ceia do Senhor e também no culto da noite nós daremos posse a todos aqueles que foram eleitos ou escolhidos para conduzir os vários ministérios da nossa igreja. Então, verifique aí se o seu nome é uma dessas pessoas e lembre-se de estar aqui conosco às 19 horas para isso. No demais, eu peço sua atenção para o boletim, porque nele você encontra as notas que dizem respeito a todos nós e ao que Cristo está nos chamando a realizar nessa igreja. Agora teremos a oportunidade de continuar a meditar na palavra de Deus, aqui mesmo no templo. Daqui a pouco teremos uma aula e algumas outras salas também do nosso edifício. Todos estão convidados a permanecer para isso também.
Alô, som.